Olá, magnífico dia, magnífica terça-feira. Começamos já decretando hoje o melhor dia de nossas vidas. E aí, como é que vocês estão? Como é que estão caminhando nos aprendizados segundo a palavra do Pai que estudamos aqui todos os dias, que aplicamos? Obrigada pelo carinho das mensagens, obrigada pelas perguntas. E sim, respondendo a uma seguidora que me perguntou ontem se eu vou parar de fazer os estudos. Não. Ela me viu aqui comentando outro dia, num dos estudos, que as visualizações vinham caindo, principalmente quando eu falava sobre a nossa atual situação. Quando eu trazia e trarei, sempre que houver necessidade, os escândalos que estão sendo feitos com o nosso país, o nosso povo, enfim. E, amada, o que acontece é o seguinte: eu sou uma pessoa, eu tenho sentimentos, eu tenho coração. E esse projeto, né, esse estudo bíblico e devocional que a gente faz aqui, é um compromisso meu com o Senhor já tem um tempo. E eu sempre estudei a palavra, mas sempre estudava sozinha. Até o dia que Deus tocou meu coração e eu enxerguei que eu precisava compartilhar, usar a internet para potencializar a mensagem do reino. Então eu comecei aqui. Inicialmente eu fazia apenas áudios e deixava guardadinho lá no YouTube para quem quisesse ouvir e estudar também e crescer seguindo os princípios das escrituras sagradas. E depois da última internação da minha filha em fevereiro, o meu coração queimou. E ao invés de fazer apenas áudios, eu me levanto por volta de 20 para as 4 da manhã para me fortalecer, né, pedir o direcionamento do Espírito Santo, me conectar com Deus e trazer para vocês o capítulo do dia, o estudo, a clareza, para que juntos nós sigamos trilhando a nossa jornada rumo ao reino, buscando o reino dos céus, que é o nosso desejo. Todos nós temos o desejo de viver uma vida justa, honesta, correta, positiva e acessar também o melhor dessa terra. E aqui na palavra, aqui nas escrituras, é onde a gente aprende, de fato, a obedecer à vontade do Senhor, a realizar a vontade dele com a nossa vida, com as nossas ações, com os nossos pensamentos, emoções, ou seja, tudo que a gente faz para provar o quanto o amamos, o quanto tememos e o quanto dependemos dele, porque sem ele nós não fazemos nada. Então, te respondendo, independente da audiência que eu tiver aqui, eu posso falar para uma pessoa, eu posso falar para 10, eu posso falar para 1000, enfim, para o Senhor, tá? Então, quando eu terminar de fazer o estudo bíblico da Bíblia, da palavra completa, eu não sei o que eu vou fazer, mas com certeza Papai do Céu sabe e ele vai me direcionar até lá. Mas enquanto houver livros nas escrituras para a gente estudar, para a gente extrair as clarezas que a palavra nos traz e aplicar na nossa vida, aqui estarei eu, de segunda a sexta, às 5 da manhã, trazendo para você a palavra do Senhor, tá bom? E peço a vocês humildemente que sejamos como João Batista, que clama, aquela voz que clama no deserto, né? Compartilhe esse estudo para que mais e mais pessoas tenham acesso a essa clareza, para que mais e mais pessoas sintam o desejo de se devolver para Cristo e viverem pelos princípios do Evangelho, que nos torna fortes, resilientes, persistentes, constantes e muito abençoados. Antes de iniciar, compartilhando aqui, quase 1 litrinho, ao terminar o estudo bíblico, o primeiro litro é concluído com sucesso. E você está bebendo água? Obrigada pelas amadas que estão mandando mensagem dizendo que está cumprindo o desafio. Graças a Deus, é isso, gente. Sem saúde, a gente não completa a nossa jornada de maneira maestrosa. A água, ela é... Aqui em casa a gente chama de vida, né? A Palominha botou apelido água de vida. E a gente já começa o dia se abastecendo nela, né? Principalmente ela, que às 5 da manhã toma remedinho, às 6 também, por conta
o soprinho no coração, enfim. Então a água faz parte da nossa vida e, segundo as últimas pesquisas aí, por conta da dengue, que a mídia brasileira não fala muita coisa, mas no mundo todo já está rodando que a dengue vem matando mais pessoas a cada dia. Se bobear, mais do que a Covid. E por conta de que a dengue ela não tem cura, né? Não adianta colocar um vírus inativado que vai te fazer adoecer para depois melhorar. Eu não sei quem foi que disse que um vírus inativo faz o nosso imunológico reagir, quando na realidade o que faz o nosso imunológico reagir é aquilo que a gente consome. São vitaminas, são produtos naturais, são chás, ou seja, tudo de natural e perfeito que Deus deixou para nós nessa terra. É isso que faz o nosso imunológico crescer. Então, se você está sofrendo com a dengue, faça uso de própolis, de mel, de limão e muita água. Principalmente se você está associando esse problema a paracetamol, dipirona, ou seja, comprimidos que amenizam os sintomas da dengue. Então, nada melhor do que consumir bastante água. Ela não vai te ajudar só na recuperação da dengue, mas em todo o seu corpo, em todo o seu caminhar, porque o nosso corpo ele é constituído 80% de água. Então, se de início você conseguir tomar os 2 litros, glória a Deus. Se não, vai fazendo aos pouquinhos, mas não deixe de beber água, ok? Bom dia, Rose, magnífico e abençoado dia para você, meu anjo. Vamos lá iniciar mais um capítulo maravilhoso, repleto de ensinamento, repleto de direcionamento, que nos faz crescer a cada dia, buscando o reino, nos esforçando e nos dedicando àquele que nos amou primeiro e àqueles que nos capacita diariamente a fazer o nosso melhor. Mateus capítulo 11. Quando acabou de instruir os seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galiléia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou os seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês ouvem e veem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e o evangelho está sendo pregado aos pobres. Bem-aventurado aquele que não tropeça por minha causa. Enquanto os discípulos de João se retiravam, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Se não, o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, mais que profeta. Este é aquele a respeito de que está escrito. Vejam, enviarei o meu mensageiro à frente. Ele preparará o seu caminho diante de você. Em verdade lhe digo que entre os que nasceram de mulher, não surgiu ninguém maior que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus foi submetido à violência e pessoas violentas o invadem. Pois todos os profetas e lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos ouça.
A que posso comparar essa geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos o lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem, aí está um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria comprovada pelas obras que a acompanham. Então, Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não tinham se arrependido. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem ocorrido em Tiro e em Sidom, há muito elas teriam se arrependido com panos de saco e cinza. Mas eu lhes digo que no dia do juízo haverá mais tolerância para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não. Você descerá até o Hades. Hades é inferno. Se os milagres que em você foram realizados tivessem ocorrido em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes digo que no dia do juízo haverá mais tolerância para a terra de Sodoma do que para você. Naquela ocasião, Jesus disse, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos simples. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Eu vou interromper aqui o versículo 27 para a gente fazer uma reflexão. Jesus está falando aqui que nem todos receberam a mensagem para conhecer o Pai. Vou repetir de novo. Versículo 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Ou seja, a gente traz para a nossa atualidade, nosso momento de hoje, e percebe que, por mais que a gente fale, por mais que a gente pregue, por mais que a gente mostre, tem pessoas que de fato nunca enxergarão Jesus, aceitarão Jesus ou o próprio Deus. Por quê? Porque elas não foram criadas para isso. Porque Jesus acabou de dizer que a mensagem só vai ser entregue para aqueles que Ele quiser e desejar. Fica um drive aqui que queima. A nossa missão é vivermos de acordo com a vontade do Senhor e levarmos o seu evangelho, a sua verdade, a palavra, aos que a gente encontrar, aos que o Senhor colocar no nosso caminho. Mas isso não significa que com todos aqueles que nós vamos nos comunicar, serão salvos, serão libertos da sua cegueira, porque a obra é do Senhor. Então, sim, haverá muitos casos, como a gente acompanha na Bíblia e como a gente vive, que a gente vai falar e muitos não vão compreender. Aí entra o nosso discernimento de Senhor, fiz a obrigação, trouxe a palavra agora com o Senhor. Essa pessoa não me ouviu, essa pessoa não recebeu a palavra, mas eu a entrego. A gente intercede, a gente ora por aquela pessoa. E fica claro, descansa o coração, relaxa, porque
Nós vimos aqui o que Jesus falou, no versículo 27. Ninguém conhece o Pai se não for o Filho, né? E ninguém conhece o Filho se for o Pai, a não ser aqueles que o Filho quiser revelar. Então, glória a Deus por nós conhecermos tanto o Filho quanto ao Pai. Iremos um dia conhecer pessoalmente. Nós estamos ansiosos por esse dia. Mas se até lá, continuemos aqui, realizando a vontade dele com as nossas vidas, as nossas palavras, os nossos pensamentos, emoções, ações, e nos abastecendo sempre dos ensinamentos que a palavra dele nos traz. E, glória a Deus, para aqueles que a gente leva a palavra e despertam o desejo de se devolverem para Cristo, para retornarem para o caminho do Senhor. E aqueles que não. Seja feita a justiça do Senhor na vida deles, assim como seja feita na nossa também. Versículo 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, resumindo um pouquinho do que eu falei, aqueles que a gente levar a palavra e não aceitar, a gente ora, a gente intercede. E Jesus, a gente conhece, de fato, é aquele que quando a gente se entrega e quando a gente consagra momentos difíceis, situações onde a gente não sabe o que fazer, é como se a gente estivesse reconhecendo de fato o poder que ele tem sobre nós. Porque quando estamos fracos, é que vemos o tamanho da dependência que nós temos dele. Por muitas das vezes a gente sai de uma situação machucada e não percebe que poderia ter sido pior. Muitas pessoas são cegas por suas verdades, por suas crenças. Não enxergam, eu sofri um acidente, eu saí todo machucadinho, todo lascadinho. Esquecem de agradecer porque poderiam estar mortos. Poderia ser pior. E naqueles momentos que a gente acha que Deus não está conosco, na realidade Ele está nos carregando no colo, porque nós, sem a intercessão dEle, não fazemos nada, não somos nada. Somos mais sensíveis do que um grão de areia no mar. Então, quando a gente tem essa noção, a nossa mente, o nosso desejo, o nosso querer, tudo gira em volta do Senhor. Tudo nos desperta a buscá-lo cada vez mais. No estudo de ontem, a gente ouviu Jesus dizer que quem precisa dos médicos são os doentes, os sãos não precisam de médico. Então, nós continuamos aqui, buscando, nos abastecendo, nos fortalecendo, nos capacitando, multiplicando a nossa fé nele. E, em contrapartida, intercedendo, levando a palavra para que mais e mais pessoas se entreguem, se devolvam a ele também. Vamos para as lições e os princípios. Falei que o capítulo de hoje seria rico. Rico em conhecimento e aprendizado também. Como todos os outros, né, gente? Para mim, eu sou suspeita a falar, porque de fato eu sou muito agradecida. Às vezes eu acho que a palavra gratidão ela é tão pequenininha, perto de tanta coisa que a gente tem para agradecer, né? Essa madrugada eu acordei mais cedo, não sei porquê, mas o Papai do Céu sabe todas as coisas. Então, por volta de 2h10, 2h15, eu já estava acordada. E aí eu comecei a clamar, comecei a orar, comecei a conversar com o Senhor, comecei a ver um monte de coisa na minha mente, sempre pedindo a Ele clareza. Clareza de tudo que a gente vê. Porque às vezes pode ser apenas um sonho bobo, mas às vezes pode ser Deus te mostrando alguma coisa, né? Então eu sempre estou ali, Senhor, que eu tenha clareza, né? Se esse for o caminho, que o Senhor me direcione, que
tudo se encaminhe de acordo com a sua vontade. Então, por volta de 3h20, aí eu não aguentei mais, eu sabia que eu não ia dormir mais. Então, eu comecei a ler a palavra. Já tinha orado, já tinha visto um monte de coisa. E comecei a ler a palavra. E aí veio, sabe, aquela sensação de espírito leve, aquela sensação de, sabe, a presença do Pai mesmo com a gente. Então, às vezes você pensa, nossa, eu vou acordar cedo, hoje eu não vou ter energia para nada. Ao contrário. Para aqueles que vivem no Senhor, eles não se cansam. Não tem como. A própria palavra diz, Jesus disse aqui, né? Venham a mim os cansados e os sobrecarregados e eu os aliviarei. Então, independente da sua fase, independente do seu momento, creia. Tá difícil, tá pesado? Entrega para Ele, confia. Não adianta você... Ontem mesmo eu estava falando com a Paloma a respeito disso. O Papai do Céu não gosta de pessoas mornas. É sim, sim, não, não. Então não tem essa de não sei, não tem essa de ficar em cima do muro, né? Porque Deus é a verdade. E onde tem verdade, não há espaço para dúvida. Quem coloca dúvida é o pai da mentira. Então não deixe a dúvida, não deixe o mais ou menos, não deixe o não sei fazer parte da tua vida. Se você não sabe, busque saber. Se você não sabe, busque a verdade, porque é ela que liberta. Então eu estava passando essa mensagem para a Palominha ontem. A Palominha está no momento, a transição da criança para pré-adolescência. No nosso tempo não tinha isso. No nosso tempo a transição era uma vara de goiaba ou uma chinela havaiana. Mas enfim, hoje os tempos são outros, a sabedoria também, graças a Deus por isso. E eu busco, peço a Deus humildemente a cada dia para estar sendo direcionada por Ele em tudo que eu fizer, não só para a Palominha, mas também para o meu próximo, porque eu vou falar para vocês, a luta é grande, mas com Cristo sempre é maravilhoso. Cada lágrima derramada, cada situação vivida e vencida, é só gratidão. Então, às vezes eu acho que a palavra gratidão, ela é muito pequenininha, perto de tanta bênção que o Papai do Céu nos proporciona diariamente. Às vezes você não percebe, mas quando você chega tipo ao final da semana e olha para o começo da semana, você olha, meu Deus, gratidão. E todo finalzinho de dia é isso. Obrigada, Senhor, por suprir todas as minhas necessidades. Porque do menorzinho ao maior problema, Ele sempre está conosco. Então vamos lá. Lições e princípios de Mateus capítulo 11. Jesus repreende as cidades onde Ele realizou a maioria de seus milagres, pois elas não se arrependeram e não acreditaram nele. Isso nos lembra da importância da fé e do arrependimento em nossa jornada espiritual. Aqui eu interrompo para lembrar dos mornos, né? Das pessoas dos mais ou menos, das pessoas do eu não sei. Por quê? Porque na vida nós somos pecadores, né? Temos o antes e o depois de que a gente se entrega ao Senhor de coração e verdade. Quando a gente tem consciência do que nós fomos e não somos mais. Porque a partir do momento que a gente se entrega, se devolve para o Senhor, Ele nos faz nova criatura. Então, o que se passou, Ele nos perdoou. Mas é preciso ter a consciência de não voltarmos mais lá, de não repetirmos o que nós fazíamos lá, porque hoje nós somos vasos novos. Então não faz sentido cometermos hoje, limpos, despertos e buscando o reino sobre todas as coisas, não faz sentido a gente viver ou fazer coisas que a gente fazia antes de nos devolver ao Senhor. Porque Ele está vendo. Ele é onipresente, onipotente, onisciente, então Ele sabe de todas as coisas. Então não tem o termo, não sei, mais ou menos. Sai de cima do muro. É sim, sim, não, não. Ok?
Os líderes religiosos da época rejeitaram Jesus e o criticaram por suas ações. Isso mostra a importância de discernir a verdade e não permitir que as opiniões dos outros nos afastem de seguir Jesus, que é o que a gente mais vê hoje em dia. Eu não sei se acontece com vocês, mas aonde eu chego, né, eu sinto que eu sou observada. Às vezes muitas pessoas têm vontade de chegar perto de mim, mas não chegam. Porque até em sonho eu vi isso hoje. Eu não sei, eu estava num lugar conhecido e de repente vinham me desafiar. Ai, lá vem o papo de crente. Sim, lá vem o papo de crente. Porque o crente nada mais é do que aquele que crê, e eu acredito em Jesus. Se você não, tudo bem. Então, postura, né? Eu sempre vejo isso. Independente do lugar que você vá, independente se você está num hospital, você está na fila de banco, você está onde Deus te colocar, seja você. Não se deixe influenciar pelo outro. O outro não vive a tua vida, não sabe da tua realidade, nem está no teu coração. Só Deus conhece todos os corações. Então, eu sempre falo aqui, né? Foi um drive que eu peguei com o Pablo e eu carrego pro resto da minha vida. A única necessidade de aprovação que importa é a do Senhor. E essa a gente tem a cada amanhecer. São novas 24 horas que Ele nos permitiu viver da melhor forma possível, fazendo o nosso magnífico para Ele. Ok? Então, vão vir sim mais influências, vão vir pessoas que você ama, mas que não seguem a mesma doutrina que você. E tudo que a gente tem que fazer o quê? É orar e interceder, entregar ao Senhor a vida, a situação, aquela pessoa em geral. E não se desviar do que você acredita. Na parte falando das pessoas que sofrem de depressão, basicamente, elas não confiam em si, elas não acreditam em si. E eu sei porque eu vivi isso por muitos anos da minha vida. Eu tinha a minha verdade, mas eu jogava ela fora para seguir a verdade do outro. Eu não tinha confiança em mim. Eu não acreditava no que eu podia fazer. Se alguém me falasse, largue isso aí, isso não é para você, eu acreditava e de fato largava o que Deus me chamou para fazer. Então, isso é muito profundo. Nunca abandone a sua verdade. Se Deus colocou no teu coração, não importa o que falem, a não ser que Ele mesmo, filha, não te quero mais aí. Mas aí é Ele e você. Até lá, mantenha seu coração naquilo que você acredita. Se você acredita em Jesus, é Ele e acabou. Não olha nem para a direita nem para a esquerda, é para frente e para o alto. Ok? Eita, tocou aqui. Vamos lá. Jesus convida, já falei, né? Jesus convida aqueles que estão cansados e sobrecarregados a virem a Ele e a encontrar descanso. Ele nos ensina que devemos confiar nele em todas as circunstâncias e encontrar alívio em sua presença. É pouco eu falei sobre Ele carregar a gente no colo quando a gente pensa que não tem força, que não consegue, que não dá conta. Ele está sempre ali. Aí já não é mais nós agindo, e sim nós agindo por intermédio da misericórdia e do amor dele. Eu já tinha lido essa parte, agora que eu estou vendo aqui dos líderes religiosos. Jesus elogia o Pai por esconder os mistérios do reino dos sábios e dos entendidos, revelando apenas aos humildes. Isso nos ensina que a sabedoria e a justiça de Deus muitas vezes são contrárias às expectativas humanas e nos mostra também que nem todos terão a oportunidade de conhecer a magnitude, a soberania e a misericórdia do nosso Pai. Jesus afirma que aqueles que os aceitam também estão aceitando o Pai, mas aqueles que o rejeitam também estão rejeitando o Pai. Isso ressalta a importância de receber Jesus como nosso Salvador e Senhor. Resumindo, nesse capítulo, Jesus repreende a falta de fé e arrependimento das cidades que ele realizou milagres.
Ele convida as pessoas cansadas e sobrecarregadas a encontrarem descanso nele. Jesus enfrenta a rejeição dos líderes religiosos e destaca a sabedoria divina que vai além da compreensão humana. Ele enfatiza a importância de aceitar e seguir a Ele como o caminho para o Pai. Nossa, que lindo isso, né? E assim nós terminamos o estudo devocional de hoje com a seguinte mensagem para a gente carregar no nosso coração: não nos desviemos do nosso alvo, da nossa rota. Que em tudo que nós viermos a fazer, a acessar no dia de hoje, Deus seja chamado, Deus seja incluído, né? Que consagremos tudo que a gente for fazer, qualquer situação que nós estejamos vivendo, entregue, peça orientação, chame. Não pense que sozinho eu chego, sozinho eu dou conta. Nada nessa vida é pela força do nosso braço, tudo é pelo favor do Senhor. É Ele que nos levanta, é Ele que nos capacita, é Ele que nos alimenta, é Ele que nos patrocina em qualquer área da nossa vida. Que tudo que nós enxerguemos com os olhos de Deus. Olhos puros, olhos misericordiosos. Que tenhamos discernimento ao falar, que tenhamos postura, que sejamos de fato canais de bênção. Você sai de casa, nos dias de hoje você não sabe se volta. Então chame Jesus para estar contigo, chame o Espírito Santo, peça a proteção de anjos, mas não deixe de acreditar. Não deixe de se posicionar de acordo com a tua fé. E não deixe nunca, em momento algum, de ser canal de bênção, de dar bons frutos, de semear a sementinha que o Papai do Céu todo dia planta aqui no nosso coração. Não sei se acontece com você, mas quando eu termino de fazer esse estudo bíblico, esse devocional, eu tô leve, eu tô forte, eu tô preparada, eu não sei o que será das próximas horas. E também não me importa, porque quem tem Deus tem tudo. Então, eu posso ter um magnífico dia porque nós nos esforçamos para fazer. A cada hora, a cada minuto, nós estamos sempre sendo intencionais rumo àquilo que a gente acredita. Dentro do meu coração, eu quero fazer o bem sem olhar a quem, independente do que aconteça. Porque eu estou firme na minha rocha. Eu estou segurando na mão de Deus e não largo nunca não. Independente do que aconteça. Então, não importa o que há de vir. O que importa é que Deus está comigo durante todos os momentos. E é essa clareza que eu trago para ti diariamente. Agora eu te convido para orar comigo, para a gente agradecer e nos conectarmos com o nosso Deus amado. Oremos, amados. Pai amado, a Ti rendemos graça porque Tu és bom e em tudo nos ouve. Gratidão, Pai. O Senhor sabe do meu coração que essa palavra para mim é tão pequena. Na vida dos Teus filhos amados, a Tua presença, a Tua graça, o Teu direcionamento é tudo, Pai. Obrigada pela clareza e a providência que a Tua palavra nos traz, esse direcionamento de como se comportar, como falar, como agir, o que pensar, como nos disciplinarmos. Gratidão, Senhor. Gratidão por esse posicionamento, gratidão pela presença do Teu Espírito Santo Consolador que a cada minutinho está sempre presente em nós, conosco, sobre nós, em todos os lugares onde nós caminhamos e com todas as pessoas que nós nos comunicamos com a Sua permissão. Paizinho, obrigada pelo dia de vida. Obrigada por todas as bênçãos. Obrigada por tudo de positivo que nós vamos acessar e conquistar sobre o Seu favor. Pai, obrigada por toda a cura que através da água que vamos beber, a Sua presença nos restaure, Pai. Elimine do nosso corpo tudo que não Te pertence, tudo que nos impede de seguir
até ti, Pai. Pai, te entrego nossos irmãos que estão nos hospitais. Te entrego aquelas irmãzinhas maravilhosas que vão lá levar o Evangelho, levar a palavra, Pai. Abençoe a vida de cada uma delas. Os irmãos do Sul, Israel e todo o nosso Brasil, Paizinho. Que a cada dia homens e mulheres se levantem, assumam suas posturas de filhos e filhas amadas. E não deixem, Pai, influências malignas soprarem em seus ouvidos. Não deixem, Pai, que páginas da internet com informações e ideologias satânicas façam com que teus filhos e filhas desviem do reino de ti, Pai. Obrigada mais uma vez por todo o entendimento, por toda a clareza, por toda a bênção e por toda a presença, Paizinho. Esteja conosco durante todo este dia. Eu te entrego todas as pessoas que aqui compartilham comigo dos teus ensinamentos, das tuas palavras, Pai. As que estão comigo agora e também as que vão assistir depois. Que teu Espírito Santo se faça presente, que aqueça o coraçãozinho de cada pessoa que estuda conosco, Pai. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Magnífica terça-feira, repleta da presença do Espírito Santo, repleta também de muita positividade, que tudo que tu deseja, que tudo que tu vê positivamente na tua mente seja trago para o mundo real, que onde quer que você vá, com quem quer que você fale, você seja canal de bênção, você transmita luz, você transmita paz, que todos que te observem enxerguem a graça de Deus em você. Paz e beijo, Papai do Céu te abençoe, você e sua mamãezinha, a todos, beijo no coração, sejamos todos luz e sal na terra, e até o próximo estudo.